relação aos ruminantes, eu trouxe essa imagem que eu achei ela bem didática para compreender dentro da cavidade a posição desse estômago e também do esôfago. Observem que aqui, pulmão, músculo diafragma se fixando aqui no dorso. Então, no tórax, nós temos aqui o arco da aorta, a aorta descendente, a aorta torácica, né? Para entrar aqui no abdômen. Esôfago, quando ele perfura o diafragma no hiato esofágico, ele já entra direto aqui no rúmen. Ele está entre rúmen e retículo, né? O esôfago. Observem aqui o baço. O rúmen é tudo isso aqui. Aí nós temos retículo e omaso. Eu vou afastar esse baço para vocês verem melhor a posição desse estômago aqui. Então, nessa imagem, olha, o baço foi afastado, o ligamento aqui, gastroesplênico. Nós temos o rúmen, retículo. Nós observamos o omaso nessa vista porque aqui é uma vista ventral e acaba que o estômago ele caiu um pouco e tracionou o omaso, porque o omaso ele só é enxergado numa vista lateral direita. E aqui a gente está na vista esquerda, né, desse animal. Mas só para explicar o porquê que ele está aparecendo nessa imagem. O fígado aqui embaixo. Olha o abomaso. Então eu peguei essa peça e enchi ela com álcool para ficar melhor a visualização. Daí, quando nós enchemos ela com álcool, a gente obteve essa imagem. E essa imagem aqui. Eu tracionei o aumento maior para vocês observarem que ele sai da curvatura maior do abomaso e também se prende aqui, ó, no rúmen. Lembra que esse animal é poligástrico. E olha a posição, que interessante, né? O abomaso ele faz uma curva, ele parece um J também, igual eu estava explicando lá nos carnívoros. Né? Então aqui é a incisura angular nesse estômago, porque o abomaso é o estômago químico, é o estômago verdadeiro. E olha a relação desse abomaso com o omaso, porque o omaso é que vai jogar o seu conteúdo para dentro da câmara de abomaso. Aqui eu puxei mais ainda a curvatura maior desse estômago, você observa melhor ainda esse arranjo aqui do antro do piloro e aqui o corpo do estômago. O abomaso tem a mesma divisão do estômago dos monogástricos. Região de fundo, corpo e antro do piloro. O esfíncter do piloro aqui se conectando lá com o duodeno. Nesse caso aqui, vocês estão observando todo o conjunto das câmaras estomacais de um pequeno ruminante, ou é um ovino ou um caprino. Para compreender melhor a posição, vamos ver um outro, deixa eu abrir aqui um atlas. Então, aqui nessa imagem desse atlas, observamos a tubulação da traqueia, entrando aqui nesse tórax, formando a árvore brônquica, o músculo diafragma. E olha a conformação desse estômago dentro do abdômen. Ele ocupa o antímero esquerdo todo. Olha os sacos cegos aqui, caldo dorsal e caldo ventral. E aqui os intestinos. Olha a posição, aqui tá
abomaso, aqui ó, o maso, o fígado, pâncreas aqui. O fígado, aqui tá a vesícula biliar, né? Então o fígado ele vai estar aqui nessa posição dorsal aqui. Porque o rumen acaba jogando todas as vísceras pro antímero direito, tipo o rim esquerdo, ele se joga pra face esquerda. O fígado, que tinha uma posição dorso ventral, ele acaba sendo empurrado para ficar mais na posição dorsal. E beleza, então eu acho interessante o vídeo para imaginar essa posição desses órgãos. Outra característica importante, quando é gado de leite, é muito comum ter torção do abomaso. E devido ao hábito alimentar, o formato desse corpo, né, a vaca de leite ela tem um formato mais triangular, ou seja, ela tem um tórax mais reduzido e um abdômen enorme. Então fica muito espaço dentro de abdômen e pode acontecer dessa bolsa torcer. Aí é necessário fazer um procedimento cirúrgico, fazer uma gastropexia, que nós chamamos, uma fixação desse estômago aqui na cavidade, para evitar que ele dobre. É interessante essa imagem porque tem o arranjo de todos os estômagos. Os ligamentos foram rompidos, por isso que a gente consegue observar ele em linha reta. O que antigamente, né, quando ele era um embrião, era assim, era um tubo do intestino primitivo, e aí foi dilatando esses 4 compartimentos, eles dobraram entre si, por isso que eu falo muito em eixo. Então vocês têm que imaginar ele se dobrando e fazendo com que o conteúdo caminhe por essas 4 câmaras como se fosse um U. É como se fosse um tobogã, que é o trajeto do que foi ingerido aí por esse animal. Falando em tobogã, aqui nessa imagem observa-se o sulco reticular. Aqui é a câmara do retículo, e esse sulco reticular ele vem do esôfago. O esôfago ele entra nesse estômago e forma nós temos aqui os lábios, são 2 lábios, deixa eu colocar no maior aumento para ficar melhor para observar. Aqui ó, os 2 lábios, que quando tem uma pressão negativa, esses lábios se encontram e formam uma calha. Então essa calha é que vai conduzir o leite, por exemplo. Precisa de ter um processo de sucção para formar uma pressão negativa, forma esse túnelzinho e aí o leite escorre do esôfago por esse sulco reticular, vai passar pelo sulco do omaso. Aqui nós temos ó, o sulco do omaso e aí ele entra aqui no abomaso. Esse desvio do leite é justamente para que ele não caia no rumen ou em qualquer uma dessas câmaras estomacais, para evitar que ele coagule. Então, o leite ele precisa de uma digestão química. E as câmaras estomacais de fermentação foram projetadas para ter um pH específico, mais neutro, né, para que a microbiota que convive nessa região, ela possa se desenvolver e digerir a matéria vegetal para liberar nesse processo de fermentação os ácidos graxos voláteis que interessa para o ruminante, a fonte energética dele. Essa imagem aqui em maior aumento do retículo também, ela é muito interessante.
Vocês vejam que a mucosa, ela se organiza em hexágonos. Deixa eu colocar no maior aumento aqui. Olha que interessante, né? Ela forma papilas, né? Dentro de cada hexágono desse. Também a função da mucosa que é a absorção de ácidos graxos voláteis. Claro que a maior parte é no rumen, mas aqui também eles estão absorvendo. Já o omaso antigamente ele era chamado de folhoso, porque ele forma essas lâminas, parecem folhas arranjadas paralelamente uma à outra. E observem que a mucosa dessas lâminas também ela tem projeções para ampliar a superfície de contato. O omaso tem muita função de absorver o excesso de água e liberar. A ideia é absorver o máximo possível de líquido para voltar lá para a glândula salivar, são várias glândulas salivares, e liberar mais saliva, produzir saliva e liberar. Imagina, um bovino produz em torno de 150 litros de saliva por dia, então é necessário pegar o máximo possível, retornar com que esse líquido volte para o sistema circulatório e volte lá para a glândula salivar para produzir mais saliva. Tá aqui, essa aqui é uma vista ventral. Desculpa, ficando doida. Essa aqui é uma vista lateral direita do estômago de bovino desidratado. Então, injetamos ar dentro desse estômago, dá para ver aqui a tubulação, a mangueira que eu injetei ar. Ela expandiu e fizemos o processo de desidratação. Portanto, esse estômago está no tamanho real dele dentro da cavidade. Aqui nós temos o esôfago justamente entrando dentro de rumen, mas ele também se conecta com o retículo. É importante que vocês tenham essa noção. É um espaço aberto. Só que, devido à posição desse esôfago, a tendência é que o conteúdo dele vá direto para rumen. Tá? Aí vem aquela história dos estratos dentro desse rumen que a gente já viu na aula teórica. Eu vou voltar depois aqui mostrar novamente. Mas é para vocês compreenderem, quando a partícula está maior, ela vai ficar nesse nível. E aí ela tem facilidade para voltar num processo de ruminação, para ser remastigada, reensalivado na boca. Quando a partícula fica menor e ela fica mais pesada, então ela baixa para um outro nível. Então ela já fica mais no nível do retículo. Então ela entra no retículo e do retículo, tá vendo essa abertura? É aonde vai para o omaso. No processo com a manipulação, estudando a peça, ele acabou, como é muito pesado, o omaso de uma vaca é enorme, ele acabou caindo da peça. O omaso do ruminante, do pequeno ruminante, né, ovino, caprino, ele é menorzinho. Aí acaba que ficou esse orifício aqui, que é justamente a conexão com o omaso. Então, vocês têm que imaginar que todo esse espaço aqui, tem até a impressão dele aqui, ó, é onde fica esse omaso. E o abomaso, ele continuaria aqui nessa região ventral, jogando para o dorso, justamente para conectar com o duodeno. Observem também os sulcos. Sulcos são depressões depressões externamente que a gente observa aqui nesse estômago. E aí vocês imaginem que essa depressão ela surgiu justamente por causa da formação do pilar. O pilar é um adensamento da musculatura da túnica média.
ou seja, da túnica muscular, em locais estratégicos, para, na hora do movimento de contração desse órgão, conseguir movimentar tudo e revirar o que tem aí. Né? A gente, quando está na clínica, você pega, coloca um estetoscópio e vai auscultar esse movimento ruminal. Então, ele tem uma periodicidade que faz a contração, então todos os pilares e toda a túnica média do órgão inteiro contrai de uma vez. Quando ela contrai, dá força para o órgão inteiro movimentar esse conteúdo. Pessoal, é muita coisa dentro dessa câmara aí de rumen. Por isso a necessidade de uma subdivisão desse grande saco que é o rumen. Ele forma o saco dorsal, que tá bem interessante aqui nessa imagem. Olha que saco ventral. Forma um saco cego também aqui, ó, caldo dorsal e outro saco cego, caldo ventral. Esses sacos, eles surgem, também tá muito bonito aqui, ó, o átrio do ventrículo, que é um outro compartimento. Ao total são 5 compartimentos, né? Tudo aberto, eu quero que vocês compreendam isso. Mas esses sacos se formam justamente devido ao arranjo dos pilares. E a gente tem basicamente aqui um pilar que ele vem num sentido longitudinal e um outro no sentido vertical. Eu vou falar primeiro desse sentido longitudinal. Então, a gente tem no longitudinal aqui direito, ele faz uma curva, ele acaba se tornando o sulco cranial, com seu pilar cranial, né? E aí ele volta lá à esquerda como o sulco longitudinal esquerdo, tá? Então, é o mesmo arranjo de pilar. Só que dependendo de onde você está enxergando, a gente dá nomes diferentes para eles. Então, ele faz um C ou um U, como você achar melhor para imaginar essa curva aí, tá? Paralelamente aos longitudinais, nós temos outros que é o acessório. Nós temos também, aí forma aqui, ó, tá vendo? Tá bonito aqui, ó, ele forma aqui o caudal, o sulco caudal com seu pilar caudal. Então, ele forma esse U, ele quase se fecha e aperta de uma forma longitudinal todo esse rumen. Lembra do vertical que eu falei? Então, no sentido vertical, nós temos aqui o coronário. Então, nós temos coronário ventral, coronário dorsal. E aí ele forma os sacos cegos. Tanto o caldo dorsal, que é esse pequeno, e o caldo ventral, que é maior. Aqui ela tá pegando bem na região do saco cego, caldo ventral, aqui o caldo dorsal. Então, esse arranjo é necessário para ajudar na contração. Ó, sulco caudal e aqui o sulco coronário, também sulco coronário. Numa vista lateral esquerda, ela está mostrando um outro sulco, que é entre essa bolsa aqui, é a câmara do retículo, e aqui tudo é rumen. Então, esse sulco a gente chama de rumen no reticular, tá? Separando, né, uma câmara da outra. Olha o longitudinal aqui, esquerdo. Fechei, né, toda essa câmara aqui é retículo. O arranjo em colmeia, bem característico. E aqui são as lâminas do omaso. Olha o tamanho do omaso do bovino. Então, são várias lâminas. Tá vendo? Aqui o omaso, ele vai ter que se conectar aqui com esse retículo.
Tô mostrando ali onde que é a conexão. Esse aqui é aquele rumen de ovino que eu tinha mostrado. Ó, abrindo ele, ó o pilar, que show! Lembra aquele U que eu falei para vocês? Né? Então, essa região aqui é retículo. E aqui, ó, é justamente o pilar cranial. E aqui, ó, os longitudinais. E aqui também longitudinal. Longitudinal, longitudinal. E esses aqui são os coronários. Eu tô mostrando aqui como que do retículo ele vai para o omaso e vai para o abomaso, fazendo aquela curva onde o leite escorre numa pressão negativa. Nós chamamos isso de, pode encontrar nos livros como goteira esofágica, porque é um túnel que se forma para a passagem do leite dentro dessa, justamente para evitar que caia em rumen. Gente, se cair leite no rumen, ele vai coagular e vai levar um apodrecimento, né? Consequentemente uma gastroenterite. Então, esse aqui são as lâminas do omaso e aqui o abomaso, o esfíncter do piloro e aqui o duodeno. Então, aqui também, ó, mostrando o pilar, só que esse aqui é o rumen de bovino. Estou mostrando justamente aqui aonde que é a abertura do retículo para o omaso e do omaso. Aqui, ó, do retículo vem para o omaso, é a mesma abertura. Passa pelo sulco do omaso e vai entrar no retículo. Vocês têm que imaginar esse tobogã, essa curva e ele dando a volta para cair dentro do abomaso. Até uma questão de gravidade também, né? Porque lembra que o esôfago ele vai entrar mais dorsal e o abomaso é mais ventral. É para ajudar também na descida desse conteúdo para o abomaso. Aqui tem as 4 câmaras de um pequeno ruminante, desidratado também. Observa, saco dorsal, saco ventral, saco cego, caldo ventral. Saco cego, caldo dorsal nem dá para ver direito aqui nesse ângulo da imagem. Olha o abomaso, que legal. E olha o omaso. O omaso é muito pequeno no pequeno ruminante. Isso, ó, girei. Então, aqui está retículo, ali é entrada de esôfago. Então, retículo e aqui rumen. E aqui é o abomaso. Ah, que legal aqui o esôfago. Aquela história do retículo ser mais ventral do que o saco dorsal do rumen. Por causa daquela história de ruminação, né, da partícula maior. É bem interessante esse arranjo. E a mesma história aqui com os sulcos e internamente os pilares. O mesmo arranjo. Olha que bacana essa imagem de um feto de bovino. Ele deve ter aqui uns 5 meses de gestação, mas é interessante para observar a posição dentro desse abdômen. Aqui está pinçado justamente o baço. Observem que cranialmente temos aqui o pulmão, é uma vista lateral esquerda, e todo o conjunto aqui do estômago. Essa peça foi injetada com látex vermelho, sistema arterial. Então, o baço com seu ligamento gastroesplênico. Tá bonito. Todo o conjunto do estômago com seu saco dorsal. Tá vendo que ele tá formando ainda? Mas você já consegue ver aqui os sulcos, sulco caudal, sulco cranial, sulco longitudinal. O sulco coronário ainda nem, ó, tá começando a se formar, né? O saco cego, caldo dorsal e o caldo ventral.
Mas tá bem interessante, né? Também foi injetado álcool dentro da câmara estomacal para ficar melhor para vocês observarem. Olha a relação aqui do rumen, retículo. Estava mostrando ó, o omaso lá na vista direita e aqui o abomaso. Ó, o duodeno, tá puxando agora o aumento maior. Dá para ver claramente que ele sai aqui da curvatura maior desse abomaso. Tracionando o estômago para a gente observar a face lateral direita, né? Ó, tracionando aqui o abomaso, a gente observa claramente o omaso. E aqui, agora ele está mostrando o duodeno, a transição. A pinça estava no esfíncter do piloro e agora aqui no duodeno. Essa imagem aqui, ela está justamente mostrando esse arranjo do conteúdo dentro do rumen. Então, no processo de digestão, na verdade aqui é fermentação, a ingesta entra pelo esôfago, ele tem uma tendência a ir para o rumen. Aí vai, volta para o esôfago. Quando está com a partícula menor, aí ele já está num patamar, num nível do retículo. Por isso que ele continua o trajeto de retículo, vai para o abomaso, depois para o abomaso, né, devido a essa granulometria aqui, ó. Então, ele vai pesar mais e ele vai continuar. É interessante que vocês compreendam esse arranjo para vir para o retículo. Por que eu fico dizendo isso? É aberto esse espaço. Por que não vai tudo direto para o retículo? Primeiro, porque a tendência do que entra é se jogar na sequência aqui caudalmente para o rumen e também o tamanho dessa partícula, tá? Tá muito bonita essa imagem desse estômago. Você veja claramente aqui o retículo mais ventral do que o saco dorsal do rumen. Aqui aquele estômago, na verdade ele é o mesmo estômago. Esse aqui foi antes de desidratar a peça, ela era desse jeito. Aí depois o processamento ela ficou assim. Tá? Mas é a mesma peça, do mesmo animal, tá? Essa imagem também é interessante para observar aquela questão dos pilares, eu mostrei lá no vídeo, essa mesma peça, né? Então olha aqui, ó, o pilar cranial tá muito bonito e os longitudinais, e aqui coronário. A relação aqui da mucosa de retículo com a mucosa de rumen. O omaso não dá para ver nessa imagem, ele está abaixo aqui do retículo, e o abomaso com seu esfíncter do piloro, e tem um tórus aqui também. Vamos ver se eu ampliar a imagem, se dá para observar. Então essa projeção aqui, ó, é o toro do piloro. Olha que linda essa mucosa aqui do rumen. Veja que ela se projeta também para aumentar a sua capacidade de absorver os ácidos graxos voláteis, são gases. Então ela se organiza para ampliar essa superfície de contato. Essa imagem do Koenig, eu inseri ela dentro desse boi para vocês compreenderem essa organização lá na cavidade das câmaras do rumen e os pilares. Então, nós estamos observando uma vista lateral esquerda, mas esse estômago foi cortado. Portanto, nós estamos vendo aqui o pilar longitudinal direito. E aqui, ó, o pilar acessório.
direito. E aqui os pilares os pilares coronários, tanto dorsal como ventral. Ó, o átrio do rumen e o saco dorsal, o saco ventral, o saco cego caldo dorsal, o saco caldo ventral. Essa imagem aqui do ovino, eu coloquei ela para ajudar a imaginar como que é dentro da cavidade. Nós temos aqui, ó, o músculo diafragma, só tá uma parte dele, o fígado, veja tanto que o fígado fica dorsal. Isso aqui é uma vista lateral direita, então se foi retirado os intestinos, por isso que a gente consegue observar o rumen, saco dorsal, saco cego caldo dorsal, saco cego caldo ventral. Então tudo isso aqui é estômago, porque o intestino foi retirado. Então nós temos retículo, abaixo do retículo aqui o omaso e aqui o abomaso. Aqui é duodeno. Rumen, retículo, omaso e o abomaso. Aqui duodeno. Veja que o omaso é bem menor no pequeno ruminante do que no bovino. O retículo aqui, ele tá murcho, ele não tá com conteúdo. Já o rumen, eu preenchi ele para ficar melhor para vocês observarem, né? E aí quando a gente enche o retículo, você enxerga melhor o omaso, é o que nós estamos observando aqui nessa peça, porque eu enchi ela com álcool, ficou mais fácil, o retículo ficou cranial, que é a posição real dele. Tá? E aí o omaso fica claramente aqui na face lateral direita. Com relação ao abomaso, o abomaso tem a mesma divisão a do estômago monogástrico, tem o fundo, tem o corpo, o antro do piloro. Nessa região do antro do piloro, no esfíncter do piloro, observamos claramente aqui esse toro do piloro. Tá muito bonito nessa imagem. Tá? Então ela é essa projeção aqui, que existe nos ruminantes e no suíno. Com relação ao aumento maior, eu trouxe esse bloco visceral aqui de um ovino, também para vocês terem uma noção de dimensão. Observa que o aumento maior, ele é esse avental que vai recobrir toda a cavidade abdominal. Então esse bloco aqui é fresco, o animal acabou de ser viscerado, eu tirei a foto. Aqui já é de uma peça, só tá o estômago aqui, e o aumento maior já é uma peça processada no laboratório. Olha a dimensão de rumen, aqui o retículo, o baço, compara com o pulmão, músculo diafragma, só tá uma parte dele aqui. Isso na vista lateral esquerda. Quando a gente vai para a vista lateral direita, olha, o aumento, ele tá recobrindo aqui o rumen. Olha o retículo, omaso, o abomaso está recoberto pelo aumento maior. Fígado, totalmente dorsal. Com relação ao suíno, a gente tem na curvatura maior dele o aumento também. Olha o baço aqui, o ligamento gastroesplênico e todo esse avental aqui que é o aumento maior. Então, eu estou mostrando tanto no monogástrico como no poligástrico a disposição em vistas diferentes no estômago das aves, o arranjo de dois compartimentos.
Lembra que eu falei no início da aula que antigamente estômago era chamado de ventrículo? Então, o estômago da ave, ela tem um compartimento que é enzimático e um outro que é mecânico. Veja que aqui é invertido, né? Ele começa com o estômago químico primeiro, depois que ele vai para uma outra divisão, que no caso aqui é mecânica. Então, esse estômago químico é antes do ventrículo. Por isso que chama proventrículo. Então, proventrículo é essa parte aqui, que é o estômago enzimático, que eu falei, que na sua mucosa é cheio de aberturas de ósteos das glândulas que secretam essas enzimas. E o ventrículo, que eu falei, né, até você ver, aqui tá em inglês, mas o ventrículo é justamente a moela. Então, são dois compartimentos do estômago, conectando um compartimento com o outro, a gente tem o istmo. Da moela vai para duodeno. Nessa vista lateral direita aqui, dessa ema, você observa aqui o ventrículo, que é a moela, que tem fígado, os intestinos. Numa vista lateral esquerda, olha que lindo que está essa moela. O istmo e aqui o proventrículo. Olha a relação do proventrículo com coração, fígado, aqui é a região do externo, os intestino, o seco, aqui o reto. Tá bem interessante, né? O dorso da ave, aqui é onde vai a região do acetábulo, onde o fêmur vai articular.